Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais essa coluna em edição especial dos Empreendedores Compulsivos aqui na Rádio Band News FM. Olá, Alessandro, tudo bem? Tudo bem, Luiz, como é que você está? Tudo bem. Hoje vamos para mais uma entrevista especial com um convidado muito legal que vai contar um pouco sobre o empreendedorismo, sobre como ele tem ajudado a transformar a vida de muitas pessoas. Bem-vindo, Renê, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Alessandro. Prazer estar com vocês. Bem-vindo, Renê. Obrigado por ter tempo para conversar com a gente. Muito bom. Deixa eu apresentar aqui para a gente sentir o peso do convidado de hoje, né? Esse aí é o Renê Seifert Jr. Ele é PhD em Administração de Empresas pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido. É professor de Administração de Empresas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é pai do Oliver, do Thomas, e juntamente com a sua esposa, Vanessa Seifert, ele é responsável pelo Pão da Casa, uma iniciativa de resgate da arte da panificação no contexto da casa e da família. Produz pães de fermentação natural e, periodicamente, organiza cursos de panificação artesanal online e presenciais nesse lugar maravilhoso que ele está, que é a colônia Whitmarçon, que é no interior do Paraná, pertinho de Curitiba, né? Como é que você foi parar em Colônia Whitmarçon? Primeira pergunta curiosa é essa. A gente descobriu que, quando eu estava fazendo doutorado na Inglaterra, que não importa o lugar em que você está, mas com quem você está. Porque a gente estava na Inglaterra, mas depois que passou aqueles primeiros 3 ou 4 meses, que você se encanta com tudo, tira foto da arquitetura, as pessoas, aquela coisa toda, chegou o inverno, a gente chegou lá, era final do outono, chegou o inverno, escureceu, não tinha sol, e de repente tudo aquilo que a gente achava interessante passou a odiar. E foi um amigo que falou assim: Renê, por que em vez de você ficar reclamando por aquilo que você não tem, por exemplo, o fato das pessoas não chamarem você para jantar, para ir no pub, tomar cerveja, por que você não começa a dar aquilo que você quer receber? E isso para mim foi muito forte, né? E eu lembro que foi um start para reconhecer que não interessa o lugar em que você está, mas com quem você está. E nisso, quando a gente voltou, terminei o doutorado, voltei para o Brasil, a gente foi intencionalmente morar perto de alguns amigos. E lá a gente começou uma atividade de agricultura urbana, na época que ninguém falava isso no Brasil. Só que a gente tomou uma notificação da prefeitura, depois tomou a segunda, aquela coisa toda, a gente começou a procurar lugares fora da cidade para continuar fazendo. Essa história de uma organização que a gente chama de Casa da Videira, que é um grupo de amigos, e a gente acabou mudando para Palmeira. A Casa da Videira, na instituição, foi um pouco mais para frente, na cidade de Palmeira, que está a 30 quilômetros daqui, e eu, porque ainda tenho uma relação com a universidade, para estar mais perto, eu acabei achando uma casa para alugar aqui na colônia Whitmarçon, e isso tem agora 6 anos. Legal. E nessa história toda, onde é que entrou o pão na sua vida? Como que isso começou? Foi de uma forma bem inusitada e não pensada. E eu lembro que quando a gente chegou na Inglaterra, a gente tinha por costume ver a quantidade de embalagem que a gente gerava toda semana. E ao contrário do Brasil, na Inglaterra tudo já estava muito mais industrializado. Então a quantidade de pacote plástico que a gente gerava era enorme. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou reduzir o lixo? Estava no supermercado e fui comprar um pão, pegar pão. E eu peguei o pão e lembro de estar olhando para ele assim, puxa, até o pão aqui está ensacado. Como que eu vou me livrar desse saco plástico? Eu falei, daí que me veio a lembrança. Meu pai fazia pão em casa. Se eu fizer um pão em casa, é um saco de plástico a menos. Aí eu devolvi aquele pão, comprei um pacote de farinha, um sachê de fermento e fiz o pão e segui a receita que estava atrás do pacote, né? Isso tem quase 12 anos atrás. E quando saiu aquele pão de dentro, foi como se um vírus tivesse me pegado, sabe? Eu me apaixonei por aquilo. E eu me reconheci, assim, nossa, eu fiz isso com a minha mão, né? E foi muito legal. Depois disso, virou história, né? Eu comecei a fazer muito mais pão que eu conseguia comer, eu e a esposa, e a Vanessa. E aí o que você faz? Bom, eu fiz 2, 3, 4 pães e pegava e começava a distribuir, dava para um, dava para outro, dava para o vizinho de porta. E aí eu vi que o pão ele tinha uma possibilidade de aproximar as pessoas e ir criando comunidade. E daí não demorou, quando a gente voltou para o Brasil, e daí isso começou a aumentar. Foi assim, e daí as pessoas pediram para eu começar a ensinar.
né? E aí surgiu o curso, né? Eu falei assim, mas eu sou professor da área de administração de empresas, não sou padeiro, como que eu vou ensinar, né? Tem muita gente que é muito mais capacitado do que hoje. A gente recebe gente do Brasil todo aqui nesse espaço, os cursos presenciais que aconteciam pré-pandemia, agora está em suspensão, e também através do curso online. Você sabe o que você está falando assim, eu fui ouvindo assim, a primeira coisa, é uma prova que tem alguns ingredientes aí, fazendo um trocadilho, que tem uma receita perfeita para esse negócio fermentar, que é assim, tem a sua paixão por pão, independente de para quem que seja ali, né? Tem a sua consciência de que isso aqui, de alguma forma, você está ajudando o planeta, você está ajudando as pessoas. Você não falou, mas eu tenho certeza absoluta que tem um pouco do rigor do professor aqui, de ter a receita certa, de ter o processo e tal, né? Isso tudo tem aquela mágica final, que é você ter paixão pelo que você faz a ponto de encantar a pessoa. Quando você resolveu criar o curso, você fala que o curso vai ser revertido para criação da Casa dos Saberes Artífices. Por que você resolveu usar o curso para investir nessa Casa de Saberes Artífices? Tudo isso que a gente está fazendo, que eu faço aqui, que a minha esposa faz, a gente faz em família, parece que é novo, mas se a gente olhar os nossos avós, todo mundo fazia. Né? Não tem nada de diferente. Os nossos avós, só pensar, ou bisavós, né, se olhar, assim, eles faziam pão, cozinhavam em casa. Assim, é muito legal. Agora, quando eu estava olhando para os meus meninos, eu falei assim, puxa, tem muita criança, tem muita gente que muitas vezes quer aprender isso, mas não acha essa possibilidade. E aí foi que surgiu. E se a gente transformar essa casa numa casa que pesquisa, resgata e divulga saberes artesanais, saberes artífices, que, por exemplo, né, na área do pão, tem fermentos que estão sumindo, o fermento de Cristo, o fermento de garrafa, o fermento de batatinha, as pessoas já não sabem mais, que passava de uma casa para outra. E a gente precisa, eu acho que são coisas que talvez seja importante, se a comunidade achar que é importante a gente preservar. Então a gente acabou, e aí uma sequência de fatores levou, assim, a gente tem um projeto, né, de construir essa casa, já tem projeto arquitetônico, tem engenharia, tem o terreno, só que precisa financiar. Então fazer o seguinte, eu vou compartilhar essa intenção com as pessoas. Então, o curso online de panificação, todo o recurso, ele é investido nesse projeto, né, que está tomando um corpo cada vez maior agora. O pão foi um grande apoio para as pessoas durante a pandemia? E por que motivo que foi? Você consegue medir quantas pessoas começaram a fazer pão só para ter um hobby, para não ficar parado e ter alguma coisa para fazer durante o dia? E quantas pessoas, né, ou se você consegue medir isso, usaram o pão como uma nova forma de renda e de gerar um negócio próprio porque perderam seus empregos ou para complementar a renda? Então, isso é uma coisa assim, muito legal que a gente viu acontecer na pandemia, porque para muitas pessoas, de certa forma, começou a ventar aqui, o pão ele serviu ou está servindo de um certo alento e de uma redescoberta de possibilidades e habilidades que muitas pessoas achavam que não tinha ou tinham esquecido. Assim, das pessoas que estão fazendo o meu curso, talvez uns 15 a 20%, né, já fazem, são pessoas que estão descobrindo o pão como uma possibilidade de um pequeno negócio. Alguns já tinham padarias, outros estão começando. Temos que terminar, mas eu queria muito te agradecer, né, porque primeiro pelo seu tempo, né, que você está num lugar paradisíaco olhando para uma telinha, então obrigado. Segundo, por compartilhar com a gente a sua visão, que é muito bacana, que é relevante, que inspira as pessoas. Legal, eu fico imensamente grato pela oportunidade e por bater papo. René, também agradeço, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela grande aula, pelos ensinamentos, acho que vai ser de grande valia para todo empreendedor, para os nossos ouvintes aqui da coluna da Band News FM. Infelizmente temos que encerrar, obrigado Alessandro por mais essa parceria, a gente conversou com o René Seifert do Pão da Casa, e até a próxima entrevista, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais, valeu.